E aí, gurizada, bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de unidades de medida. Vocês sabiam que essas unidades são modelos para medir diferentes grandezas, como comprimento, massa, volume, tempo, entre outras? Não? Então assistam o vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam, ativem o sininho para mais notificações, comentem que é muito importante e sem mais delongas, vamos começar. Esse vídeo está aqui para nos guiar. O ser humano, através dos tempos, sempre sentiu a necessidade de medir, e por muito tempo cada povo teve o seu próprio sistema de medidas, e em geral as medidas ou as unidades de medidas primitivas se baseavam em partes do corpo humano, ficando conhecidas como medidas antropomórficas. E na Idade Média, né, quem era padrão para as medidas normalmente era o rei. Então, numa certa introdução, a gente pode botar que, como as pessoas têm tamanhos diferentes, claramente havia uma necessidade de um sistema de medida mais seguro e universal, sobretudo para facilitar e tornar mais justa as transações comerciais, além de garantir a coerência e confiança das medições. O sistema métrico decimal foi criado após a Revolução Francesa. A Convenção do Metro foi assinada por 17 países, entre eles o Brasil, em 20 de maio de 1875, lá em Paris. Com ela, a criação do sistema métrico decimal foi o passo inicial para a criação do chamado Sistema Internacional de Unidades, ou SI, ocorrido durante a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, já realizada em 1960. Esse Sistema Internacional de Medidas, ou SI, ele possui 7 unidades de base. O metro, que avalia comprimento, o quilograma, que avalia a massa, o segundo, que avalia o tempo, o ampere, que avalia a corrente elétrica, o Kelvin, que avalia a temperatura, uma termodinâmica, o mol, que avalia a quantidade de substâncias, e a candela, que avalia a intensidade luminosa. Então vamos ver as principais grandezas utilizadas em laboratório de análises clínicas. O primeiro que nós vamos falar vai ser o comprimento. No sistema internacional, a unidade padrão de comprimento é o metro. Atualmente, ele é definido como o comprimento do trajetório percorrido pela luz do vácuo durante um intervalo de tempo de 1 para 299.792.458 partes de um segundo. Os múltiplos do metro são o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, e os submúltiplos do metro são o decímetro, o centímetro, o milímetro, o micrômetro e o nanômetro. Basicamente, dentro das análises clínicas, as medidas de comprimento mais usadas são o nanômetro, em que podemos nos referir ao comprimento de leitura de alguns equipamentos, comprimento de onda de alguns equipamentos, ou até mesmo estruturas celulares e vírus até os centímetros, quando podemos medir alguns parasitas. A tabela de medida a seguir mostra as dimensões de variações entre o metro, né? Tanto para mais, né? Chegando a quilômetros, que correspondem a 1.000 metros, quanto aos nanômetros, né? Que é a 19ª parte de 1 metro. Tá? Outra unidade de medida é a massa. No sistema internacional, a medida de massa é o quilograma. Um cilindro de platina e irídio é usado como padrão universal desse quilograma. Apesar do quilograma ter unidade padrão no sistema internacional, a gente utiliza muito grama para representar as outras unidades de medida de massa. Os múltiplos do grama são tonelada, quilograma, decagrama, e os submúltiplos do grama são o decigrama, centigrama, miligrama, micrograma e o nanograma, até mesmo o picograma. Micrograma, nanograma e picograma são mais utilizados dentro daquelas grandezas de massa por volume nas concentrações de determinados analitos sanguíneos, né? Como peso mesmo de material a ser utilizado em laboratório, na maioria das vezes a gente utiliza até o miligrama.
né? Tipo, vamos pesar tantos miligramas de determinado soluto para determinado solvente. A tabela que distribui essas grandezas, então, vai de quilogramas a picogramas, ou até mesmo femtogramas, que poderiam ser unidades menores, né? Tendo como o grama a base do 1, né? Ou seja, a nossa unidade. Então, quilogramas são basicamente 1.000 gramas, e se a gente for deslocando para os submúltiplos, por exemplo, 1 miligrama é a milésima parte de 1 grama. Outra unidade de grandeza é a capacidade. A capacidade é a medida do litro, né? Os múltiplos do litro vão ser o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, e os submúltiplos vão ser o decilitro, o centilitro, mililitro e o microlitro, né? No laboratório, a gente utiliza muito o mililitro e o microlitro, né, quando a gente faz as nossas reações. O mililitro, por exemplo, é a milésima parte do litro, mas o microlitro é a milionésima parte do litro. Assim como o mililitro é a milésima parte do litro, a gente também poderia dizer que o microlitro é a milésima parte do mililitro. Tá? Além dessas grandezas, ainda existe as medidas do sistema internacional para a área, volume e tempo, porém, elas não são basicamente medidas importantes para análises clínicas. Talvez ali dentro ainda das análises clínicas o tempo, mas normalmente a gente vai ter minutos ou segundos. Tá? Não vai ser algo diferente disso, horas, minutos ou segundos. Tá? Como que a gente pode fazer conversão dessas unidades? Porque muitas vezes é necessário, né? O básico é utilizar a regra de 3. Né? E eu vou pegar como referência, então, a tabela que está relacionada à capacidade, né? Ou seja, como converter 3 ml para microlitros e depois como é que eu posso converter 500 microlitros para litro? Ou seja, como é que eu vou converter uma unidade grande para uma pequena e depois de uma unidade pequena para grande? Então, se pegarmos qualquer uma das tabelas vistas e partirmos da grandeza maior para menor, ou seja, no caso, quilolitro para microlitro, somente a gente vai ter que multiplicar pelo fator de grandeza. E quando a gente pegar do menor para o maior grandeza, ou seja, do microlitro para o quilolitro, a gente vai ter que dividir pelo fator da grandeza. Tá? Então, vamos transformar esses 3 mililitros para microlitros. No caso de transformar 3 mililitros para microlitros, eu estou simplesmente pegando da maior unidade para a menor. Então, inicialmente, a gente vai ver que 1 microlitro é a milésima parte do microlitro. Portanto, 3 ml, né, ou 3 microlitros, vão ser igual a 3.000 microlitros. E transformando 500 microlitros para litro, ou seja, uma grandeza menor para maior. Inicialmente, a gente vai converter o microlitro para mililitro e depois, posteriormente, para litro. Poderia se fazer direto? Poderia. Né? Mas, para se tornar um pouco mais didático, fica mais fácil a gente fazer assim. Então, 1 microlitro corresponde a 0,001 ml, ou seja, a milésima parte do ml. 1 microlitro é a milésima parte do ml. Portanto, 500 microlitros vão corresponder a 0,5 ml. Mas a gente quer saber quanto isso corresponde em litros, né? 1 ml é a milésima parte do litro. 0,5 ml vão corresponder a 0,0005 litros, ou 5 vezes 10 na menos 4 litros. Vamos para algumas curiosidades. Né? Por curiosidade, vamos ver que algumas das medidas de comprimentos antigas e suas correspondências em metros ou centímetros, e que algumas ainda são vistas hoje em dia. Né? Por exemplo, a braça
é 2,2 metros e a gente utiliza ela em unidades marítimas, né? O pé é 0,305 metros, né? Se utiliza muito ainda em voos, né? Quando o comandante da aeronave diz: estamos sobrevoando a 80 mil pés, 30 mil pés, né? É a unidade que eles utilizam. O palmo, 0,22 metros. Muitas vezes se utiliza para alguma medida, nem sempre em carpintaria, mas pode se utilizar até em carpintaria, são tantos palmos. A polegada. A polegada é uma medida muito utilizada até nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? E ela corresponde a 0,0254 metros. A jarda, 91,44 centímetros. A milha de passo, ou milha, né? 1,609 metros. Se a gente colocasse ela em matéria de velocidade nos Estados Unidos, seria a milha por hora, né? E o cúbito, que é 0,68 metros. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.